Bom, isso já não era com tempo, né, para fazer isso, né? Porque a gente tem aí o sistema carcerário brasileiro é uma fábrica de desgraçado, né? Porque né, o cara entra lá e sai pior do que entrou, né? É uma fábrica de desgraçado, onde a questão humanitária ela não existe, né? Não existe um tratamento humanitário. Os presos vivem em condições subhumanas. Eu conheço vários presídios, não por ter frequentado, mas por ter feito várias reportagens, justamente tratando dessa questão das nem precárias, não dá nem para classificar como precárias condições, né? É um submundo mesmo, um lixo, né? E isso sem contar que tem muitos presos que já deviam ter as penas revistas, né? Alguns até cumprindo pena além daquilo, né, que foi determinado, além da condenação prevista pela justiça. Então eu acho assim que a cadeia existe para que o preso cumpra, né, o seu erro perante a sociedade. Deu. A cadeia existe para isso. Então, só que também não se pode, hoje se larga num amontoado e salve-se quem puder, né? Uma área de 4, 5 metros quadrados, onde cabem 10 pessoas, tem 200. Né? E tem lugar que tem mais. Isso, assim, não há nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. Vamos lá, Sofia Andrade, 1 minuto para o seu comentário, por gentileza, sobre esse plano aí para uma luz, digamos assim, no fim do túnel para o sistema carcerário do país. Eu gostaria de ver toda essa urgência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do governo federal, em resolver o problema do SUS no Brasil, dos hospitais, das condições subhumanas que as pessoas são tratadas dentro do Sistema Único de Saúde, hospitais lotados, sem infraestrutura, profissionais trabalhando ali no ápice do estresse, sem condições. Eu gostaria que o governo federal se atentasse a isso como urgência. Eu gostaria que o governo federal se atentasse à seca no Nordeste, à transposição do Rio de São Francisco. Os nordestinos estão clamando por água. Água, gente. A gente está falando de uma coisa que existe uma solução ali, que já estava funcionando no ano passado. Então eu gostaria que o governo federal se atentasse e que o STF cobrasse urgência nessa questão humanitária. Depois, nós iríamos pensar em ressocializar esses bandidos que tiraram vida, estupraram, roubaram, mataram, que eu também concordo que a gente precisa consertar, ao menos tentar, enquanto sociedade e enquanto cristão, volto a dizer para você, tentar consertar a vida dessas pessoas. Aqueles que não quiserem se consertar, que volte para o mundo do crime, problema deles, até que morram ou até que aconteça algo na vida deles, né? Mas enquanto sociedade, a nossa obrigação é tratar de forma humana e, enquanto cristão, acima de tudo. Mas, como prioridade, o governo federal tem muita coisa séria para fazer antes de pensar em sistema carcerário. O bandido já está lá, já fez por onde sofrer, então deixa ele sofrer um pouco mais enquanto a gente resolve aqui o problema do cidadão de bem. Depois a gente vai lá, quando sobrar tempo e dinheiro, olhar essa outra situação. Então, na sua opinião, por enquanto, que se dane as cadeias, né? Resolve o que você entende que é prioridade e a cadeia, depois a gente senta e conversa sobre isso, né? Há muitas prioridades para cidadão que não rouba, que não mata, que não estupra, que não está fazendo mal para os outros, para ser resolvida de imediato. Fome, seca, hospitais com péssimas condições para cidadão que trabalha, que vai ali e leva a sua vida de maneira honesta, que sofre um acidente, chega no João Paulo da vida, é tratado pior que um bicho. Então, para mim, isso é prioridade. Vamos lá, Pereira, 1 minuto, por gentileza. Então, Sofia, essa questão aí
Os bolsonaristas ficaram muito preocupados quando tiveram ali muitos que foram detidos, né? E estavam ali na colmeia, principalmente as mulheres, né? Estavam reclamando da falta de banheiro, da falta de comida, sei lá, se a comida parece que não estava atendendo a gosto, não tinha banheiro suficiente para todo mundo. Então, a superlotação era algo que realmente fez com que a direita do Brasil tivesse olhos para esse lado, né? Mas com relação ao Barroso, o Barroso, no caso, ele já é uma política que ele já trabalha há muito tempo. Desde quando ele entrou, ele sempre teve essa vontade de tentar consertar. E o sistema carcerário brasileiro, ele é muito complicado, ele é algo ruim, que vem de anos e que realmente ele não ressocializa. São poucos casos no Brasil. Algumas penitenciárias no Brasil têm um diferencial, mas somente isso, e já foi até discutido dentro das bases do PT, em especial pelo ministro Silvio Almeida, a questão da privatização, mas que ainda não chegou a um consenso, né? Porque em alguns casos, assim, consegue melhorar bastante o serviço e às vezes não. Então, eles estão ainda discutindo essa parte. Eu acredito que essa é o lado, porque ou você ressocializa o cara ou você transforma ele num pós-graduado para cometer crimes mais graves. Muito bem. Pois é, o Ricardo, as pessoas que trouxeram para si, né, o epíteto de patriota, né, conheceram a realidade do que é uma cadeia, né, de como vivem essas pessoas que estão encarceradas aí, cumprindo pena por crimes, por N crimes. Chico Holanda, 1 minuto, por favor. Esse mediador, esse meme melancia terrível, né? Nas observações dele. Peraí. Observação dele. Não, as pessoas que estão presas em Brasília, até onde injustamente. eu sei... Não, peraí. Injustamente. Não estou falando disso, Chico Holanda, eu estou dizendo assim, que pessoas presas lá em Brasília... Tratado pior do que as pessoas presas no presídio. Que até então eu tenho desconhecimento de que alguém talvez pontual, tem uns 2 ou 3 que já conheciam cadeia, a maioria nunca tinha visto uma cadeia, a não ser pela televisão, internamente pela televisão. É isso que eu me referi. Agora, se você quiser... Nós estamos falando, Cícero, de bandidos. Bandidos, aqueles lá que estrupam, que matam, que roubam, é isso que nós estamos tratando. Eu ratifico 100% do que a Sofia falou aqui, em número e grau. Tá? Mas para a gente não é surpresa. O STF, alguns ministros, o governo, eles se preocupam mais, veja só, minha senhora e meu senhor, ele não se preocupa com você que precisa fazer uma cirurgia, que você precisa de um medicamento, que você que precisa ser a pessoa de bem. Eles preferem primeiro se preocupar com as pessoas. Também, você viu com o ministro assim que ele assumiu? Ele não foi lá nos morros do Rio de Janeiro fazer o que ninguém até hoje sabe? Então, por que ele ia preocupar com você e a senhora que precisa para o seu pai, para sua mãe, para você, para os seus filhos? Que nada. Nós vamos dar atenção para o lado mal. Infelizmente, é esse país que nós estamos vivendo hoje. Tá? Infelizmente, você que fez o L, tá vendo? O homem que ia cuidar de você, que ia fazer a gasolina R$4, que quem gasta até R$5.000 não ia pagar imposto, que ia ter muitas casas, agora não tomei essas casas, que ia desenvolver esse país, que ia trazer o paz e amor, que só instala ódio, que fala que a democracia é relativa. Aí para eles é relativo. Aí acontece o que aconteceu na nossa CPI, é relativo. 1 minuto, Ramon, por favor. Assim, o sistema carcerário brasileiro é o que é porque boa parte da sociedade brasileira não quer justiça, quer vingança. Né? É isso, o sentimento de vingança ele é muito latente e as pessoas querem que aqueles que cometeram crimes ali sejam tratados da pior forma possível, em que pese se auto-intitularem cristãs. Né? Porque na cristandade, nos ensinamentos de Cristo, eu nunca vi isso. Né? Então, assim, é preciso que a gente discuta isso de maneira muito séria. Né? E é preciso também que a gente trabalhe com políticas de não encarceramento. Porque eu concordo que o estuprador, o assassino, o latrocida, ele tem que estar preso em prisão de segurança máxima. Agora, não tem lógica você pegar um jovem que cometa, por exemplo, com um porte de um cigarro de maconha e aí ser preso e juntado com esses caras. Porque você está fazendo o quê? A produção do exército das facções.
Então é preciso, na verdade, assim, se cumprisse a lei de execução penal na forma que ela foi concebida, né, é uma lei com de 40 anos da lei de execução penal, nós não teríamos esse problema agora. O problema é que o próprio Estado brasileiro não cumpre as leis, né, que ele próprio formulou. Né? Então, não existiria necessidade de um plano para o sistema carcerário brasileiro, se a lei de execução penal tão antiga viesse sendo cumprida da forma como ela diz, que você tem que separar os bandidos por periculosidade, você tem que dar ali uma assistência para que as pessoas possam se recuperar. Né? Então, assim, que bom que o STF está lidando com isso, e que bom que veja bem, é a construção de uma política pública de maneira colaborativa e construtiva. É o país colocando nos eixos. Eu acho engraçado o Chico falar da gasolina de R$4, mas ele estava lá no açougue do sogro do Samuel comprando picanha de R$40.